Esse é o idiota do Ideias Radicais. Ele veio aqui questionar o 7 de setembro, mas ele não acredita em Estado, nem que um Estado deva existir. Mas ele critica a validade da comemoração de independência de um Estado sobre o outro, mas ele não acredita que nenhum Estado deve existir. Então ele já começa em contradição. Se você quiser colaborar com esse canal, faça sua doação via Pix. Copie e cole o Pix no seu aplicativo bancário, doe quanto você quiser. Qualquer colaboração é importante e ajuda o canal a ter mais tempo a crescer, ter mais tempo para fazer isso aqui e lidar com esses vagabundos. Tem as assinaturas do Catarse a partir de 5, consenso aleatório, e as assinaturas do Apoia a partir de 10, consenso aleatório React contra liberal, que é contra esse tipo de vagabundo aqui. O React contra liberal é 35 por mês, você escolhe um vídeo todo mês e eu faço um react contra esses vagabundos anarcocapitalista, libertário, essas merda aqui. Vocês vão ver porque esses caras são nocivos, porque eles são uma arma apontada contra a cabeça de jovens, né, que estão se desenvolvendo, que são idiotas, seus pais falharam em educá-los, o sistema educacional brasileiro não presta, e eles vêm esses caras falar merda, vocês vão ficar burros se vocês aprenderem ou não aprenderem ouvindo esse cara, porque esse cara, como eu já demonstrei no vídeo anterior e em outros, eles não sabem pensar. Então tu vai emular, porque o professor ele ensina por repetição também e por exercício. Tu vai exercitar o engendro de pseudo-pensamento desse cara, é uma dicotomia, um pseudo-pensamento, e tu vai ficar burro, tá? Porque ele não sabe pensar. Pense você sobre o fato desse cara não saber pensar. Pense sobre o que eu estou dizendo no apontamento de que ele não sabe pensar. Exercite isso, verifique o que eu estou dizendo, tu vai entender. Tenta entender o que eu estou dizendo. Não apenas concorde comigo, tu vai ver que esse cara é estúpido. Vocês precisam exercitar. Vocês precisam questionar a sua capacidade de pensar, porque mesmo que tu não concorde com ele, pode ser que tu pense burramente que nem ele, mesmo não concordando com o que ele disse. Nós somos de gente que pensa, que tem iniciativa de pensamento e que faça alguma coisa dentro das suas capacidades, quereres e disposições. Então, vamos lá. E o Estado brasileiro agora não é mais subalterno de Portugal. Quer dizer, agora existe um Estado brasileiro, né? Não é só mesmo o Estado português, existe um novo que não é subalterno a Portugal. Já existia um Estado brasileiro, mas ele era um Estado brasileiro sobre o domínio de Portugal. Não tem como se haver um lugar com leis, constituições, seja que tipo for, sem um Estado. O Estado é qualquer organização administrativa. Se essa administração, esse setor administrativo serve os interesses das pessoas, ou interesses de algumas pessoas do lugar, classes, como a ciência política moderna coloca, é outra história, mas sempre há um Estado. Há um estado de coisas sempre, quer ele seja legitimizado ou não. Então não, essa ausência de Estado ela não existe. Então ele está independente, ele está livre. Mas você está livre? Porque, na prática, para você, para a população da época e para a população hoje, o que mudou foi qual é a estrutura institucional política que manda na sua vida sem o seu consentimento. Porque você nunca consentiu com Portugal, nem o Brasil. Você consente com as políticas da Apple ou da Coca-Cola? Porque ele é a favor, se esse é o argumento, ele é a favor do mais brutal, da forma mais brutal de capitalismo possível. Você concorda? A Coca-Cola te convida para tomar decisões com ela? Então, a hipocrisia desse cara de vir atacar o conceito de Estado quando ele é a favor do mais brutal, da mais brutal forma de capitalismo oligopólico, plutocrático, internacional, corporativo. É bastante palavras para ti. Então o que mudou foi o chefe. Sabe, é como se você tivesse uma festa para comemorar que a organização de traficantes que controla o seu bairro, ou a milícia que controla o seu bairro, mudou. Você fala, ei, pô, eles estão independentes. Bom, eles sim, eu não. E outra coisa, independência. A não Esse exemplo é meio vago, né? dependência. Não, dependência no sentido
jurídico de... É uma dependência jurídica de A independência no sentido seguinte, ó. O meu imposto, o imposto financeiro sobre o meu trabalho, não vai para um vagabundo que mora lá em Portugal e que não tem ligação com nenhuma com aqui. Tá? Vamos pegar um conceito mais próximo. Mas aí tu tem um filho com essa pessoa e uma obrigação cívico-ética para com essa pessoa, pagar pensão. Tem caras que já relutam a pagar pensão para a mulher por causa disso, porque o filho não tem muita importância, então o cara associa o pagar de pensão com a mulher. Eu não gosto da mulher, então eu não quero pagar pensão. Tá, mas a criança não tem nada a ver com isso. O cara já acha ruim, já? Quem dirá pagar para pais que não são teus pais, para esses vagabundos de Portugal. Ainda mais no nosso caso, que fundaram nada aqui, né? O Brasil era uma colônia extrativista, não era uma colônia. Os Estados Unidos se rebelaram e montaram outra coisa, mas aqui não montou-se nada. Aqui, aliás, o Brasil foi fundado na fuga da família real de Portugal, fugida do Napoleão. Começou na covardia, mas nós não vamos entrar nessa discussão com esse cara, porque ele é um hipócrita. Ele vai chegar no ponto que ele vai dizer que a liberdade é privatizar tudo, quer ver? Tá, mas quase ninguém entende isso. Vamos pegar num senso mais comum da palavra dependência ou independência. O Estado brasileiro ficou independente no dia 7 de setembro? Ou ele é independente hoje? Ele não depende? Não, na verdade ele depende muito de nós. Ele depende de você financeiramente e ele depende de você submissivamente. O Estado brasileiro hoje... Peraí. Ele depende de mim ser submisso a ele, ou ele é submisso a mim? Esse cara fala em contradições, cara. Esse cara é burro. Ele fala em contrassenso. Ele fala assim, 2 e 2 é 4, assim como 4 e 2 é 3. Como? 2 e 2 é 4, assim como 3 mais 1 é 5. Como é que é? O que tu tá falando não tem. Não dá pra ser as duas coisas, cara. Quer ver uma coisa? Quem é submisso ao quê? Do que ele tá falando? Não, na verdade ele depende muito de nós. Ele depende de você financeiramente e ele depende de você submissivamente. Ele submissivamente precisa de mim? Ou ele precisa de mim submisso? Foi isso que tu quis dizer. Ele não sabe falar. Todos esses livros ele não sabe. O cara não sabe pensar. Ele não sabe articular palavras que vão de acordo com o pensamento que ele quis dizer. Então o cara tem que decifrar o que ele quis dizer e pensar. Ah, o que tu quis dizer foi isso. Porque eu sei o que ele tentou dizer e não conseguiu. Quer dizer que... Quer ver uma coisa? Vê como é? É de propósito? Isso ou é burro mesmo? Aqui, ó. Depende de você submissivamente. O Estado brasileiro hoje é, como todos os estados, extremamente dependente da sua população. Assim como as corporações. Eu não sei do que esse cara está falando, porque toda corporação é dependente do seu mercado. Assim como qualquer corporação, a Apple precisa de ti. Tanto quanto o Estado precisa de ti. Eu não entendi isso. Você está questionando a relação de dependência. Somos todos dependentes uns dos outros no que diz respeito a questões logísticas. Esse canal depende de financiarizações. Esse canal depende de colaborações. Depende. No momento eu já pedi mais colaboração, o pessoal não quer, o pessoal finge que não ouve, o pessoal não... Porque aqui de fato há liberdade. Né? Porque se eu fosse uma corporação, eu desenvolveria uma tática mercadológica e eu pegaria os idiotas. Porque a corporação ela te ataca com propaganda, o Estado te ataca com propaganda. Eu não ataco os outros com propaganda. Viu o que acontece quando tu deixa as pessoas livres? Isso demonstra que obviamente o mercado, né, o corporativismo não vai permitir que as pessoas sejam livres, porque se tu deixar as pessoas livres, tu pode comprar. Imagina um comercial da Coca-Cola assim, ó. Ei, Coca-Cola, você pode comprar ou não. O cara, vou comprar. Não é assim que se vende Coca-Cola, né? Ei, você quer uma Coca-Cola? Você tem direito de comprar ou não. O comercial da Coca-Cola assim não vende, né?
Ei, você quer comprar Coca-Cola? Não sei. Você pode comprar Coca-Cola, tem água na torneira que é mais nutritivo, dependendo de onde tu mora. E você pode comprar 1 quilo de batata. Pensando bem, não vou comprar Coca-Cola. Como é que o cara vai vender Coca-Cola assim? Não, ele vai vender uns caras surfando, um jipe correndo na areia. É toda uma magia para te comprar Pepsi e Coca-Cola. Então o corporativismo não vai deixar tu livre, que nem esse canal deixa. Então esse cara defende o mais brutal corporativismo possível, que também é dependente de ti. Então eu não sei que argumento é esse que esse cara está falando. Na verdade, esse é o ponto inteiro. O que aconteceu no 7 de setembro foi, agora existe uma nova organização político-militar de pessoas que dependem... Sim, não só pode ser de pessoas. Os chimpanzés não vão se organizar politicamente, né? Parece que ele está procurando o que dizer, né? Ele não sabe. Esse cara é burro. Do trabalho, da renda, da vida das outras pessoas para viver. Eles não vão realmente trabalhar ou produzir nada, eles vão mandar nessas pessoas sem o consentimento delas, né, sem esse expresso livre consentimento, ok? E eles vão usar a produção dessas pessoas para viver e mandar essas pessoas sem consentimento nenhum. É isso que realmente aconteceu. Sim, e é isso que acontece numa corporação. Que opção uma pessoa desempregada tem de escolher emprego? O tal do livre mercado neoliberal brasileiro que aprofundou-se mais no golpe de Estado aí de 2014, que opção um cara tem? Fazer aquilo que aquele velho da Havan fez de açoitar os seus trabalhadores a votar no Bolsonaro, que opção aqueles caras tinham? O Temer tirou todos os direitos trabalhistas. Esse é o neoliberalismo. O cara é um escravo. Se eu não me submeter ao patrão aqui do jeito que tem que ser, eu não tenho direito mais. Isso é coisa comunista, né? Não tem outro lugar para mim procurar um emprego. Só tem emprego aqui. Não tem emprego. São milhões de desempregados. Não adianta jogar no cu da corrupção isso aí, porque não pega. Cadê as empresas? Cadê as empresas? Não tem. O cara ganha um emprego de merda ali e tem que fazer tudo para manter aquele emprego de merda. Cadê a liberdade? Como disse o Noam Chomsky, você tem o direito de alugar a sua escravidão pelo preço que tiver. Então, esse cara está no outro planeta. Se ele realmente acredita nesse planeta que ele está, do planeta liberal, ou se ele é cínico, ele está não no sentido poético, ele é mentiroso, qual que é? Então assim, se você quisesse... Note que até agora ele não disse nada, nós estamos só consertando, ele não falou nada aqui. Ele não afirmou nada categoricamente, comprovadamente. Só que ele está divagando besteira, tudo errado ainda. Ele não sabe pensar também. Se tu assistir esse cara, tu vai ficar burro. Levar a sério mesmo, seria, na verdade, o dia da dependência. E até aqui eu tava falando assim, financeira. Eu conheço conversas de botequim mais inteligentes que essa, cara. Aí, ó. Né, o orçamento do Estado, né, o estilo de vida dessas pessoas que comandam o Estado depende financeiramente do seu trabalho via imposto, né, eles roubam você via imposto para viver a vida deles. Sim, mas note, também... E também para favorecer interesses corporativos, porque não existe livre mercado sem Estado. Isso é uma coisa que esse mentiroso demente não fala para ti. Não existe capitalismo sem Estado. O que se tem é um capitalismo de Estado. Porque quem é que paga o risco? O banco maneja o dinheiro de todos os trabalhadores e aí ele arrenda. E tem outros truques do cassino de Wall Street, né? Do mercado internacional dos bancos. Tem a CIA que dá os golpes de Estado para criar mercado para as corporações. Sem a CIA não tinha domínio. Como disse um membro do Departamento de Estado americano, não existe McDonald's sem McDouglas, porque só os americanos estão fazendo cheeseburger. Tanto é que essas franquias de fast food norte-americanas não funcionam em país pobre, porque um cheeseburger de plástico desse custa R$400. Se for, o cara vai e compra um X aí, brasileiro, um baita de um pão cheio de coisa. Então, esse cara não tem vergonha, e isso continua depois. Deus abençoe a todos e as pessoas.